Amigos, você está no canal da Isoliteratura. Vamos falar sobre o segundo turno das eleições de 2018. Bolsonaro versus Haddad. Antes, inscreva-se aqui abaixo no nosso canal para que você receba os demais vídeos e também continue assistindo os vídeos aqui do nosso canal da Isoliteratura, tá? O tema de hoje tem um pouco a ver com o pensamento crítico da ciência política. Um pouquinho também de filosofia. Por exemplo, nós estamos agora vivendo a fase de aprimoramento, né? Nós hoje, na data de hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 9 de outubro de 2018, onde os dois, tanto Haddad quanto Bolsonaro, estão fazendo aí suas articulações com quem perdeu o primeiro turno para ver com quem eles podem ficar como aliados. Porém, todos esses aliados, sendo de esquerda, direita ou centrão, eles estão já escolhendo com quem ficar, no sentido de eu vou ter algum tipo de vantagem no sentido de ministério, eu vou ter algum tipo de vantagem no futuro, enfim, são acordos com governadores que ganharam, são as articulações que estão acontecendo. Essa é a parte que está atrás dos bastidores, onde eles estão preparando as suas estratégias políticas dentro do xadrez. Mas como cientista político, como uma pessoa política que sou, vim até candidato a vereador em 2016 e posso falar bem sobre o que é política, o que é xadrez. Essa eleição de 2018 foi muito difícil, principalmente para quem veio pensando que iria ganhar por causa do nome ou por causa do tempo de TV, acabou percebendo que o principal não é nome nem tempo de TV. O povo já não pensa mais como antes, avançou. Hoje o cenário é outro, foi uma campanha difícil. Por exemplo, para a gente pincelar, senadores no estado do Rio de Janeiro aqui, né, eu posso falar para você que foi muito difícil, porque agora são dois senadores. Existia partidos, por exemplo, que falaram para as pessoas: vote no nosso candidato a senador, por exemplo, senador A. Mas tem outros candidatos a senadores daquele estado que era a segunda opção. E por falta de estratégia, mandaram as pessoas que estavam votando naquele primeiro candidato votar em qualquer um outro, né? Então as pessoas foram votando e aqueles outros senadores candidatos ganhavam o voto que era desse primeiro, como eu também ganhava o voto do que já era eleitor dela. Então só foi crescendo e esse outro abaixando. Tivemos muitas surpresas nesse caso, porque se você tem um senador, candidato a senador, e ele, você, por exemplo, ele tem uma liderança, uma militância religiosa, vamos dizer assim, a militância da religião vai votar nele. Beleza, mas precisa votar em uma outra opção. O que seria feito? Teria que ser feito o seguinte: votem em alguém que não tenha nome, para que não cresça tanto. Mas não, deixou solto, as pessoas foram votando em um e em outro, e esses caras foram crescendo. O daqui que só recebeu o voto da militância religiosa foi descendo, e os outros que receberam o voto da militância religiosa, e mais o voto de quem não tem nada a ver, que é lá de fora, que já é dele, militante dele, ou a pessoa que se identificou com ele. Foram lá e ele foi crescendo, e o outro que era da religião A ou B só foi caindo. Então foi uma campanha de estratégias muito diferentes das outras, e nós percebemos que líderes partidários não pegaram essa percepção. O que aconteceu? Continuaram fazendo uma politicagem de 15 anos, de 10 anos, de 8 anos atrás, em uma época em que a gente estamos agora digitalizado, tudo está dentro do celular. Então a visão de muitos donos de partidos ou cientistas políticos é pensando justamente como era antigamente, quando na verdade tinha que pensar como a gente está falando aqui, tinha que pensar nos dias de hoje, como é a política hoje. Já no cenário, para a gente não sair muito do foco, os Haddad e o Bolsonaro, Haddad, por exemplo, tem ao seu lado os partidos de esquerda, que muitos deles vão, depois caso ele ganhe, vão chegar até o Senado, né? Claro, passando no Congresso, chegar ao Senado, se ele estiver lá força, e com certeza o próprio presidente vai pedir ao Senado para aprovar o que for ser passado lá no Congresso, que for de apoio dele, porque o pessoal, vamos dizer assim, da esquerda, podemos dizer assim, que quer aprovar
a cartilha na escola, quer aprovar a liberação da maconha, a liberação disso, daquilo outro, ele vai se sentir pressionado porque ele pediu o apoio deles, eles apoiaram e tem uma grande bancada no país inteiro da esquerda. Então ele vai ter que aceitar. Com isso vai estar ferindo os bons costumes da família. E aí, no outro lado, você tem a promessa de Bolsonaro, de não mexer com essa parte da infância, da criança, de não mexer com as mulheres, conforme foi falado nas fake news, nas informações soltas. Ele não vai dar golpe militar, que é contra a Carta Magna, não pode, é inconstitucional. Ele tem sim o poder, ele já deixou bem claro que o que ele quer é autoridade nos ministérios dele. Ele vai colocar ali pessoas do ministério com autoridade, ele quer educação, enfim. Mas é um risco? Pode ser, porque é alguém que nunca tomou conta nem sequer de um estado, nunca foi governador. Mas pode ser também uma solução, entre aspas, porque, querendo ou não, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, quem ganhar a eleição, não vai ter resultado no primeiro ano e meio. Só depois de 2 anos para lá vai começar a acontecer alguns reflexos. Eles não vão poder correr da reforma da Previdência, porque vai ter ali um grande problema se eles não colocarem isso logo em pauta. Porque nós estamos vendo aí muitas empresas não estão contratando, mesmo após a reforma do trabalho, que ajudou muito os patrões, as empresas, e nada ajudou o funcionário, a não ser dividir as férias, né, e acordo salarial, mais nada além disso. Mas nem com a reforma trabalhista o Brasil cresceu. Então nós estamos parados, muitas empresas mandando funcionários embora, e nós temos aí um cenário dividido de ódio. Pessoas que aqui não concordam com a ideia de Bolsonaro demandam e colocam sobre essas pessoas que querem votar nele o ódio, e até param de se falar, e assim sucessivamente. Então é Fla-Flu, é Flamengo e Vasco, é rivalidade, mas tudo tem um equilíbrio. Infelizmente não estamos vendo isso nas pessoas. E a finalidade desse vídeo é qual? É te levar a esclarecimento do que você ouve como notícia. Tudo que você vê como notícia no YouTube, ou até mesmo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, principalmente o WhatsApp, tudo você considere fake news. Pensamento filosófico de Descartes, René de Descartes, ele falava assim: cogito ergo sum, isto é, penso logo existo. Não acredito, em outras palavras, na sua verdade enquanto não investigada. Assim também pensava Maquiavel, quando ele escreveu o Príncipe, né, o livro Príncipe, as pessoas pensavam que ele ia ser maquiavélico. Não tem nada a ver. Quem já leu o livro Maquiavel, que é uma aula de política, e quem já leu também o livro chamado Revolução dos Bichos, entende exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, existe essa demanda das pessoas e busca de tudo que é informação que chega para ela, quando na verdade não é para acreditar em nada, é para investigar tudo. E como se investiga as notícias de Bolsonaro e de Haddad? É quando você vai dentro do portal certo, nem que seja o blog pessoal deles, você vai e procura saber de como que aquela notícia nasceu, da onde ela veio, porque a maioria é falsa. Muitas pessoas, por exemplo, chegaram até mim no meu WhatsApp perguntando se de fato ia acontecer isso se ele ganhasse e se acontecer aquilo, é verdade? E a minha resposta para ambas foi a mesma: não acredite, duvide de tudo, não acredite em nada. Você vai ver as verdades nos debates, espera chegar aos debates, ou olha, pesquisa quem foi esse cara, quem ele era. Por exemplo, Haddad, há 30 dias atrás, quem ele era? Nada. De 20 dias para cá, hoje dia 9 de outubro, 20 dias para cá, ele cresceu com o impedimento de Lula não poder vir. Ele começou a crescer por causa do nome do Lula. Quem era Bolsonaro? Não era ninguém. Até então ele fala: eu vou liberar armamento. E não é assim. Vai passar por um processo de investigação para quem quiser armamento, caso ele ganhe. Vai passar por investigação para saber para que você quer ter arma em casa, saber se você tem condição psicológica para tê-lo, se você contém antecedente criminal, e vai ter toda aquela burocracia. Então não é nada da maneira que você está vendo. Ele vai tirar isso o fulano vai tirar isso do aposentado, vai tirar aquilo dos especiais, vai fazer a mulher ganhar menos. Tudo falácias. Mulher não vai ganhar menos que homem, se nenhum dos, ainda que um dos dois ganhe, mulher não vai ganhar menos que o homem.
Um dos dois ganha. Não vai haver retirada de benefício para pessoas especiais, não vai haver retirada do Bolsa Família, porque o Bolsa Família para o Bolsonaro vai ser para pessoas que de fato precisam, não aquela que tem condição e por causa de amizadezinha, politicagem, foi lá e meteu a mão numa partezinha que está recebendo até hoje sem precisar. Vai haver uma investigação, vai haver ali para saber de fato quem precisa, e ali vai retirar de quem não precisa para aumentar possivelmente de quem precisa. Por outro lado, o Haddad promete ele aquecer o poder de compra do brasileiro, a pessoa viver como era na época de Lula. Mas é um risco também. Por quê? Por que aqui e ali é um risco? Para Haddad é um risco porque em 2014 falaram que Dilma era Lula. Olha o que deu. E agora dizem que Haddad também é Lula. Talvez seja, talvez não. Logo, eu estou te provocando ao pensamento. Não há certeza nenhuma do que pode acontecer. E quanto ao Bolsonaro, não quer dizer que ele vai ser totalitário no sentido de ser uma pessoa que imponha o ódio sobre os homossexuais, sobre as mulheres, sobre isso, aquilo. É tudo muito falácias, muito gritos vazios. Assim como nuvem pesada que não chove, assim é aquele que se gaba do que não fez. Então, é momento de você analisar, pesquisar profundamente quem são cada um deles, a história de vida deles, tá? Os partidos que estão coligando a eles, porque esses partidos que vão mandar no Brasil, porque vai chegar através desses partidos e líderes de governo, deputados, vai chegar até a mesa do presidente, através desses partidos, tudo que eles querem que aconteça nesse país. Então você não é para ficar olhando só a cara, a fisionomia, que causa em você ranço, ódio, não. É para você olhar os partidos que estarão do lado deles. Quem são os governantes dos estados que estão apoiando? Como é que vai ser feito a plataforma, a estrutura? Investigue, tá certo? Essa a dica do teu amigo Deison Literatura. Siga o nosso Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, onde nós promovemos a cultura e a educação, tá certo? Forte abraço e que Deus abençoe o nosso país. Valeu, galera!